Olá pessoal, boa noite. Eu sou Gilberto Taborda Júnior, do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, e vou fazer uma breve análise do jogo Majora's Mask do Nintendo 64. Majora's Mask é um jogo da série da Lenda de Zelda. Foi lançado pela Nintendo em 2000, no ano 2000. É o segundo jogo do videogame, né? É o o sucessor do Ocarina of Time. Ele saiu aproximadamente um ano e meio, 2 anos após o Ocarina of Time. Ele teve um prazo de desenvolvimento bem curto, se eu não me engano eles falavam em um ano de desenvolvimento. E o que acontece? Ele é considerado considerado um spin-off, uma side quest da lenda original, ou seja, ele na verdade não faz parte da lenda principal. Tanto que no jogo ele cita muito pouco o Triforce, a Zelda, que aparece bem pouquinho. Ou seja, é uma história que acontece num universo paralelo, né, ao jogo principal. Ele foi desenvolvido pela Nintendo EAD, um dos principais estúdios da Nintendo, o Entertainment Analysis and Development. Que é importante falar também é o seguinte, no Ocarina of Time o diretor era o Shigeru Miyamoto, o famoso Shigeru Miyamoto. No Majora's Mask ele sai, atua mais como produtor e entra o Eiji Aonuma, que é na verdade o diretor da série principal até hoje, o grande Eiji. O jogo ele aproveitou toda a engine do Ocarina of Time, né? E foi um dos poucos jogos no Nintendo 64 que utilizava o Expansion Pack, que era um recurso que aumentava a memória da parte gráfica do Nintendo 64. Eu lembro que poucos jogos utilizavam isso na época no Nintendo 64. O Majora's Mask é um deles. Ou seja, ele utiliza a mesma engine do Ocarina, mas a qualidade gráfica é melhorada em relação ao Ocarina of Time, por exemplo. Majora's Mask ele é um jogo interessante porque ele é considerado assim, ou ele é odiado ou ele é adorado pelos fãs de Zelda. O que acontece? Por ser um side quest, muita gente acabou não gostando do jogo, né? Por ele não se tratar da história principal. Mas como ele é considerado a história mais original, única do Zelda, muita gente gosta dele. E uma coisa bem importante que ficou bem marcante na época do lançamento do Majora's, e até hoje o pessoal comenta muito sobre isso, é que ele é um jogo extremamente sombrio. Eu particularmente gosto muito do Majora's Mask. Ele tem uma narrativa um pouco diferente e a mecânica de jogo ela é exatamente a mesma do Ocarina of Time. Você vê que eles aproveitam a parte gráfica do jogo, eles aproveitam bastante coisa do Ocarina of Time, né? Mesmo porque eles tiveram pouco tempo para desenvolver. Foi um projeto bem rápido de desenvolvimento. Eles aproveitaram na verdade o embalo, né, do Ocarina of Time, que foi um ótimo jogo em vendagem, né, do Nintendo 64, e aí indicaram uma continuação. Eu lembro que na época eles falaram que ia sair um jogo do Zelda que aproveitava o 64DD, que era um tipo de uma expansão que utilizava mais memória do Nintendo 64. Isso acabou não saindo, eu nunca vi nem sei se saiu comercial, acredito que não saiu comercialmente. No Majora's Mask, assim, o que eu considero o pulo do gato, além da narrativa que é bem sombria, a utilização das máscaras, né? Você podia fazer o papel da Deku, do Goron, do Zora, vários personagens do Ocarina of Time. No Majora's Mask você pode utilizar, graças às máscaras, né? Que é a narrativa do jogo. O jogo, no começo do jogo, é o que tá passando no vídeo aí, né? Vai aparecer o Link e o personagem principal aí, que é o dono das máscaras. Ele se passa, na verdade, num universo paralelo. Ele não se passa em Hyrule, que é o universo conhecido de Zelda. Ele se passa num universo paralelo chamado Termina, se eu não me engano é isso, Termina. E outra coisa, além das máscaras, que eu achei bem bacana, é o jeito que eles fizeram uma narrativa com relação à utilização de tempo real. Como um dos objetivos, nesse universo Termina, a Lua está se aproximando para destruir a localização, você tem que salvar, né, na verdade, o local
antes que ele seja destruído, ele tem uma relação de tempo real bem bacana. Então, acontecimentos são bem relacionados com relação ao tempo, dia, noite e tal, são coisas que mudam nas vilas, falando com os personagens e tal. Isso é bem bacana no Majora's Mask. Tem uma coisa que foi acrescentada, na verdade não tinha no Ocarina of Time. Em termos de jogabilidade, ele é bem parecido com o Ocarina of Time. Ele vai contando a história, você vai lendo, né, dando sequência. É um action adventure clássico, né, da Nintendo. Não considero ele um RPG, apesar de muita gente falar que é um RPG, eu acho que não tem nada a ver com RPG. É mais realmente uma ação. É um jogo de aventura e ação, porque você tem as ações do personagem, né? Foi bem bacana na época, eu gostei muito do jogo. No começo eu não estava gostando muito também, por ser um side quest, né? Mas depois eu acabei gostando muito e me identificando com o jogo. Vale a pena, acho um jogão do Nintendo 64. Muito bom o jogo, assim, vale muito a pena. E foi o ingresso do Eiji Aonuma, né, dentro da série. Ele tá até hoje na série como líder de desenvolvimento, diretor, produção. Bem bacana. E é isso. Esse é o Majora's Mask. Vocês podem ver que o esquema de jogabilidade é exatamente igual ao do Ocarina. Você tem ali a utilização daquele 6 stick que eu configurei aqui no meu joystick do Xbox 360. Faz os ataques com espada. A jogabilidade é idêntica do Ocarina. A novidade é a utilização das máscaras. É isso, pessoal. Obrigado, boa noite.